Boa noite, bem-vindos a mais uma grande entrevista. É engenheiro e sucede a um engenheiro. Sebastião Feio Azevedo saltou da cadeira de diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para a de reitor da maior instituição de ensino superior do país. Ele promete antecipar o futuro e ousar a mudança. Vamos saber como. Boa noite, bem-vindo ao Porto Canal. É um prazer tê-lo aqui connosco. Para mim também. Vamos começar pelo que é a nossa situação universitária nesta altura. Concorda com o Presidente do Conselho de Reitores quando ele diz que a publicitação das vagas no acesso à universidade é uma coisa feita à portuguesa, e acabei de citar entre aspas, sem qualquer reavaliação da oferta e da procura e do impacto das qualificações? Bom, ou seja, em cima do joelho. Eu creio que o professor Rendas terá que dizer é que nós precisamos de avaliar com cuidado as vagas que oferecemos, não é? E avaliar que evolução é que deve haver nas vagas do sistema de ensino superior, não é? Não tem sido possível fazer isso. Tem-se falado muito da rede do ensino superior, tem-se falado muito da oferta formativa, não tem havido ainda a capacidade de fazer uma coisa que me parece muito importante, que é diversificar a oferta para ir de encontro às apetências, às competências, às motivações que os nossos jovens com 16, 17, 18 anos têm para seguir para um curso superior. E quando digo um curso superior, não digo somente os licenciaturas e mestrados, falo também num conjunto de cursos. E este é um assunto, enfim, que eu tenho muito gosto em falar, em particular, não é da Universidade do Porto, é um assunto geral do ensino superior. Ir de encontro a uma oferta que, para lá das licenciaturas e dos mestrados, que são obviamente importantes, e depois os doutoramentos mais à frente, que são as ofertas de cursos superiores, de curta duração de 2 anos, que são fundamentais, e eu digo isto desde 2004. Senhor, eu sei que diz. O senhor sabe que também há muitos anos, desde a propalada democratização do ensino, Sim. que se estendeu depois às universidades, ou quase simultaneamente, que se fala justamente na necessidade de o país olhar para a sua oferta de vagas e para os seus cursos e adequar às necessidades do país. Ora, o que tem acontecido é justamente o contrário. Bom, o que eu acho é que não tem havido regulação. São muitos anos. Uma regulação específica. São muitos anos, muitos governos e muitos reitores. Pois, e provavelmente é difícil porque há todo um conjunto de pressões sociais e políticas que por vezes impedem que isso seja feito, não é? Eu penso que não é por falta de conhecimento que não se faz em Portugal determinadas reformas, é por falta, muitas das vezes, de força política, não é? Por falta de capacidade de implementar, de colocar na mesa determinadas reformas, não é? Não é tanto por não se saber que deve ser feito. Como é que um aluno faz para tomar uma decisão minimamente sensata? Não faz? Vai pelo quê? Não. Enfim, há poucos dados estatísticos, há pouca... Não, repare, hoje há muitos mais estudantes do que havia há 20 anos, há 30 anos. E agora estão a diminuir. Portanto, é normal, sim, está a diminuir, mas está a diminuir de uma forma lenta, está a diminuir, sem dúvida nenhuma, e vai diminuir, não é? Não há dúvida sobre isso, não é? Mas está a diminuir de uma forma lenta, digamos, houve uma explosão de procura do ensino superior e agora está a haver uma retração, mas muito mais lenta. O declive é muito mais lento do que aquele que eu estou a falar de há 20 ou 30 anos, não é? Agora, por causa disso, naturalmente que haverá um número maior de jovens que têm eventuais dificuldades de decisão sobre ir para o curso A ou para o curso B. Mas talvez mais grave do que isso é nós percebermos que temos que ter uma oferta em que para cada tipo de oferta os estudantes tenham competências para frequentar esses cursos. E isso, com a oferta reduzida, com a oferta afunilada de licenciaturas de ensino superior, leva a que não haja essa diversificação. E então a solução, para não deixar os jovens fora, enfim, sem fazer nada, acaba por ser, ou tem sido ao longo dos anos, agora melhorou um bocadinho, deixá-los entrar de qualquer forma, independentemente de terem as capacidades para frequentar determinados cursos. Isso depois conduz a várias questões que não são boas, como seja algum abandono escolar, como é uma das componentes que resulta o abandono escolar, como seja um menor aproveitamento, não digo abandono, mas um menor aproveitamento dos jovens e que demoram mais tempo do que deviam a acabar os seus cursos. Portanto, a solução, e o que eu estou a dizer não é nada de novo, é olhar um bocadinho para alguns países europeus, permito-me em particular dizer o caso da Grã-Bretanha, que em 2002 fez uma reforma muito forte do seu sistema de ensino. Precisamente introduzindo uma oferta complementar que vai de encontro a essas competências que eventualmente alguns jovens têm naquela fase da vida. Está a falar nos cursos rápidos dos 2 anos. Nos cursos dos 2 anos. Mas acha que as universidades portuguesas têm capacidade para esses cursos? O sistema do ensino superior português tem que ter essa capacidade. Então, nós temos que encontrar globalmente
no modelo, na oferta de ensino superior, essas capacidades. Se é nas universidades ou se não é nas universidades é outra discussão. Mas essa também é uma decisão política, para a qual é preciso coragem política. Se não formos capazes de sequer preparar os alunos, mostrar-lhes a um aluno que chega ao 10º ano, que tem que escolher uma via de ensino, se não somos capazes de lhe mostrar, enfim, daqui por 3 anos as necessidades do país são estas, os caminhos a seguir são estes, como é que vamos fazer uma operação dessas? Eu acho que nós temos de ter algum cuidado. Nós vivemos neste momento uma fase de uma dinâmica tremenda do conhecimento, da empregabilidade, não é? As pessoas hoje em dia não têm um emprego para a vida, não é? As pessoas o que vão procurar num curso superior, para lá de alguns conhecimentos concretos, é uma preparação para a vida, para enfrentarem os problemas da vida. Depois tem toda uma estrutura de formação contínua que deve ser levada muito a sério. Não é? E as pessoas poderão, eventualmente, ao longo da vida, evoluir, procurar novos conhecimentos, novas formações e avançar nos seus trabalhos. Olha à sua volta, e não é de hoje esta questão. Quantas gerações é que precisamos para ter essa mentalidade? Precisamos, olha, podemos precisar de uma geração, mas é uma geração a partir do momento em que se começa. Portanto, é preciso começar. Porque se a gente diz que é preciso uma geração e nunca começa, daqui a uma geração dizemos que é preciso uma geração, não é? Portanto, temos é que começar. E é preciso não associar, acho que há um excesso neste momento, de associar os estudos do ensino superior ao conceito imediato de empregabilidade. Os estudos do ensino superior devem ser associados a competências adquiridas pelos jovens, a capacidades adquiridas pelos jovens para enfrentar a vida adulta, enfim, mais adulta, porque eles já são adultos, não é? Nesta altura é difícil associar porque, enfim, o número de desempregados com licenciatura... Mas é verdade que neste momento estamos... Bem, mas há muitos mais desempregados sem licenciatura, não é? Isso é preciso ter cuidado e mais do que isso, havendo pessoas desempregadas, isso tem sido dito... É uma tendência, não é? Há uma tendência para que cada vez mais os desempregados, quando saem com um chamado canudo, dificilmente têm dificuldades em entrar no mercado de trabalho. Poder-se-á notar mais, dizer, esta pessoa tem uma licenciatura e não tem emprego. Pode-se notar mais do que dizer, esta pessoa não tem licenciatura e não tem emprego. Mas, de facto, as pessoas com formação têm uma probabilidade maior de conseguir voltar a ter emprego. É evidente que a situação atual é dramática. A situação atual é gravíssima em termos globais do país. Não vamos deixar de dizer isso, não é? É evidente que é. Mas agora, vamos assumir que nós vamos ser capazes de recuperar e que vamos ter, enfim, uma maior estabilidade e menores indicadores negativos de desemprego. Um jovem, ou uma jovem hoje, vai trabalhar 3, 4 anos, 5 anos numa determinada atividade e há uma grande probabilidade de mudar de atividade e até de mudar da área da atividade, não é? Isso antigamente acontecia. Veja a quantidade de pessoas que têm graus académicos, pessoas hoje em dia de 40, 50 anos, que têm graus académicos e que estão a desenvolver atividades em áreas que não são as áreas em que se formaram. Não é? Há muita gente. O senhor defende uma diminuição drástica do número de cursos no ensino superior? Do número de? Cursos. Não digo... Por exemplo, a Universidade de Porto tem 600? Não, tem 600 oferta formativa, mas isso inclui formações contínuas, inclui vários tipos de formações não conferentes de grau, não é? Temos uma oferta muito diversificada. Conferente de grau estamos a falar de quantos? Metade de... Estamos a falar de menos de metade. É muito, não é? Repare, poderemos ter algum pequeno excesso, é difícil estar a dizer. Podemos ter algum pequeno excesso, portanto, poderia haver alguns cursos que nós poderíamos dar em termos de segundos ciclos, por exemplo, oferta de segundo ciclo e não de primeiro ciclo, como diversificação de estudos de base, mas acha que a oferta formativa em Portugal, o nível do ensino superior, o que é está preciso, bem, não é excessiva? O que é preciso é o seguinte, é garantir que para cada curso que é oferecido entrem nesse curso pessoas que tenham as bases para o frequentar devidamente. Deixa-me voltar à pergunta que lhe fiz há pouco. Isso requer uma mudança de mentalidades e começa logo no ensino obrigatório. Requer mais do que uma mudança de mentalidades, como em tudo, mas requer mais do que uma mudança de mentalidades. Requer que nós tenhamos a capacidade de oferecer aos jovens formação que seja adequada aos seus conhecimentos. O que significa diversificar a formação. É isso que requer. Mas um pai que está em casa, neste momento, sim, a ver-nos, que tem um filho que ou está no 12º ano ou está no 10º, portanto vai ter que fazer uma opção, sim, das matrículas. O que é que se lhe pode dizer?
Bom, para já... Como é que esse pai olha? Para já, dificilmente se preocupará, não é? Ou seja, preocupar-se em que o filho siga para a universidade. Sim. Eu para já gostava muito problema, de pensar que se diz ao jovem ou à jovem, olha, escolhe uma coisa que gostes. Eu acho que se deve... Mas isso contradiz também um bocadinho todo o discurso, ou seja, porque nós temos os cursos da moda também, muitas vezes, não é? Bom, mas os cursos da moda é uma pressão, um estudante que seja muito bom estudante... Agora é medicina. Dizem medicina, tu tens que ir para a medicina, e ele ou ela podem não querer ir de maneira nenhuma para a medicina, mas tem uma pressão da sociedade para ir para a medicina. Agora já há outros cursos, não é? Bioengenharia também tem... também tem notas de entrada muito elevadas, a arquitetura também tem, mas, portanto, haverá, como há sempre, mas isso é residual se comparar o número de lugares que há nessa área relativamente ao número de lugares que são disponibilizados, isso é residual. Nota-se, mas é residual assim, no panorama global. Mas regressando à pergunta de há pouco, temos ou não excesso de oferta formativa, devemos ou não encerrar cursos? Não é questão de encerrar cursos, é evidente que se há cursos que não têm procura, naturalmente tem que se pensar em ou encerrar ou reformular os cursos ou adaptá-los, isso não há dúvida nenhuma. Nós não podemos dar, isso é uma verdade, não podemos continuar a sustentar muitos cursos ou cursos que não têm procura. Eu sei que só chegou há 3 semanas. Há áreas estratégicas em que é preciso pensar que nós não podemos deixar de ter... Nós, estou a falar de Portugal até, não estou a falar da Universidade do Porto. Nós não podemos deixar de ter conhecimento em algumas áreas que são importantes por poucas pessoas que estejam à procura dessas áreas, não é? E, portanto, poderemos ter necessidade, desde logo, olha, eu sou de engenharia, desde logo na área das humanísticas, não é? Devemos manter conhecimento em algumas áreas que eventualmente têm relativamente pouca procura, mas nós temos que ter conhecimento e temos que ter nas escolas, nas universidades, conhecimento nessas áreas. Mas as engenharias, enfim, levaram agora a quebra substancial no número de vagas. Levaram, é natural que sim. Eu não acho que haja poucos cursos de engenharia, há muitos cursos de engenharia. Na sua universidade, só está lá há 3 semanas, mas enfim, mas conhece bem. Conheço. Encerraria 50 cursos? Não, é difícil dizer-lhe isso. Não posso estar-lhe a responder. Mas isso está nos seus planos olhar para isso? Não. Está nos meus planos olhar com os diretores das faculdades, como é evidente, para a oferta que nós temos e para a razoabilidade da oferta que nós temos. Nós temos que ser sustentáveis, entre outras coisas. É escusado estarmos com paninhos quentes, chamemos assim, não é? Nós temos que ser sustentáveis. E a sustentabilidade pode exigir que haja o curso A, o curso B, que tem que ser repensado porque não tem tido oferta. Mas não tenho números para lhe dar assim, de forma nenhuma, não. Mas o seu usar a mudança passará por aí? Usar a mudança não tem a ver com a oferta de curso. Usar a mudança tem a ver com os métodos. Mas é muito importante essa parte, não é? Essa parte é importante, seguramente que é importante. Nós não podemos ter redundâncias, nós não podemos ter excesso de oferta, temos que ter racionalidade na oferta, mas o usar a mudança é muito mais do que isso, é diferente, tem a ver com a pedagogia, tem a ver com nós entendermos, tem a ver com várias coisas. Com modelo de gestão? Com modelo de gestão também, mas deixe-me começar pela pedagogia, por nós entendermos que temos que dar uma resposta à sociedade e explicar à sociedade porque é que alguns estudantes demoram tanto tempo a acabar os seus cursos. Eu acho que nós temos uma obrigação de interiorizarmos, analisarmos internamente por que razão é que isso acontece. Nós temos que melhorar a prestação, temos que promover a melhoria da prestação dos nossos estudantes, da prestação académica dos nossos estudantes. Temos ainda um largo espaço, embora já tenhamos feito coisas muito boas, e depois eu gostava de fazer-lhe um comentário sobre isso, mas temos ainda muito espaço para melhorar na investigação, não é? Temos que ter uma posição de maior abertura para com a sociedade, e isso faz parte do meu programa, como penso que saberá, fez fortemente parte do meu programa, e certamente também temos que olhar para a gestão. Mas deixe-me já agora dizer-lhe uma coisa, porque é importante, é justo e importante, e uma das razões pelas quais eu gosto muito da universidade, como ideia, gosto muito da Universidade do Porto, e é um grande orgulho ser o reitor da Universidade do Porto. E acima de tudo, porque a Universidade do Porto está na sua trajetória, que são mais de 100 anos, não é? Formalmente, enfim, foi criada em 1911, mas realmente, se nós olharmos para a gênese, estamos a falar do século XIX, estamos a falar das instituições que foram criadas, particularmente no século XIX. Podíamos ir até ao século XVIII, mas enfim, vamos ficar pelo século XIX. Nós estamos a falar em mais de 200 anos de ensino superior no Porto, não é? Ora bem, nós, nesta trajetória, nunca tivemos níveis de qualidade tão elevados como temos hoje.
Nós, neste momento, temos na Universidade de Porto uma quantidade de pedagogos e de cientistas absolutamente notável. Primeira questão. Temos um corpo técnico, e isso é uma enorme melhoria na nossa sociedade, com qualificações como também nunca houve na história da Universidade de Porto. E por isso nós atraímos os melhores estudantes de Portugal nas várias áreas. Não é? Por isso nós atraímos. E tivemos, e é bom dizê-lo, nos últimos anos, uma gestão que não é só a equipe reitoral, não é só o reitor Marcos Santos, que toda a gente conhece, nem a equipe reitoral que esteve com ele. São eles que foram os motores dessa evolução e também são as faculdades que trabalharam com eles. Tivemos um trabalho de grande dimensão de progresso, tanto na área pedagógica como na área científica. Não é? E é daí que nós estamos a partir agora, para fazer ainda melhor, para daqui a 4 anos termos indicadores superiores aos que temos hoje. Mas estamos a partir de níveis muito elevados de conhecimento e de estado da arte. Deixe-me sair, tirar um bocadinho da sua área de conforto. Sim, tira à vontade. Falamos de custos e do encerramento de custos. E em relação a instituições do ensino superior, quer públicas, quer privadas? Eu penso... O problema do país é uma falta de escala? Não, eu penso que nós temos, de facto, muitas instituições para a dimensão do país, não é? Portanto, como é que nós vamos resolver isso? Eu penso que nós podemos resolver, a forma mais interessante de resolver será, eventualmente, através de consórcios de cooperação ativa entre as instituições mais próximas. Aliás, estamos a caminhar nesse sentido. Está a falar do consórcio que foi deixado um acordo muito interessante entre a Universidade de Trás-os-Montes, o Minho e a Universidade do Porto. Nós fizemos um acordo com o Minho e com Trás-os-Montes, o que não exclui a Aveiro, que está muito próxima de nós. Fizemos esse acordo, foi enfim, o reitor anterior que desenvolveu essa atividade, mas com o apoio das faculdades. E estamos agora para assinar um acordo muito interessante de desenvolvimento, que é o Noroeste Global, que envolve a Universidade de Aveiro também. E, portanto, nós estamos a caminhar para níveis de cooperação entre universidades que são uma realidade, não é? Isso poderá passar, por exemplo, por financiamentos cruzados, por concorrer a fundos públicos? Nós estamos no início de um caminho. Por fusão? Não. De cursos? Fusões não. De cursos? Colaborações em cursos, sim. Fusões não. Colaborações em cursos quer dizer o que é o certo? Articular a docência, por exemplo, articular os recursos que temos para dar determinados cursos, na área agrícola, por exemplo. Na área agrícola, com Trás-os-Montes, ou na área das informáticas e das bioengenharias e de outras áreas, com o MIG. Há várias hipóteses, na área das comunicações com a Aveiro, há várias hipóteses, e estão no campo. Temos vários cursos conjuntos com instituições, não é? Portanto, isto não é conversa só. Mas mesmo tendo os cursos conjuntos, em termos de financiamento, os custos são os mesmos, não é? Podemos ou seja, quando estava a perguntar racionalizar. Era justamente aí que queria chegar, ou seja, se vale a pena pensar, por exemplo, no que é este triângulo, Trás-os-Montes, Minho e Porto, se vale a pena pensar em quais são as vantagens competitivas de determinadas instituições em relação a outras, absorvendo... Claro, vale a pena pensar, não esquecendo que na base estão o reconhecimento da relevância regional para as regiões ter estas instituições independentes em cada área, não é? Claro que temos que pensar nisso, não é? Não podemos dizer que vamos agora deitar fora uma instituição. São muito importantes para as regiões e para as áreas à sua volta, não é? Portanto, mas ganhar escala também poderia passar por aí, não? Mas nós podemos ganhar escala com cooperação articulada, não é? Podemos ganhar escala com isso, podemos concorrer a projetos internacionais, podemos fazer isso. Estamos no início de um caminho, portanto, enfim, é conversando que nós vamos conseguir, para já assinou-se um acordo de intenções, é conversando que nós vamos conseguir encontrar esse caminho. Portanto, posso deduzir que entende que poderemos sim, a este nível, caminhar, por exemplo, para a eventual extinção de cursos que sejam mais frágeis numa instituição do que noutra? É difícil dizer-lhe que esse não é o objetivo de partida, digamos assim. Esse não é o objetivo de partida, não é? A cooperação entre as instituições para assegurar um curso, isso sim. O que não significa uma extinção. Significa, por exemplo, que nós podemos ter cursos reconhecidos por ambas as instituições, não é? É como lhe digo, acho que estamos a especular um bocadinho, não é? Não vale a pena, não é? Compreende? Estamos a especular, não há nada decidido, acho que temos que ter a posição de juntar esforços, de criar sinergias entre as instituições e com isso sermos mais competitivos. Acima de tudo nós temos que ser mais competitivos. Sabe? Acima de tudo temos que ser mais competitivos, que é uma coisa importante, numa escala mais global.
Eu pergunto-lhe isso porque, aliás, chegou a apelidar-se esse consórcio, essa parceria que foi criada pela Uninorte, ficou a chamar-se de Sim, Uninorte, na altura, mas na altura, a Universidade como sendo a Universidade do Norte. Isso é excessivo. É excessivo, claro. É excessivo. Acho que sim. Será sempre excessivo. Sempre é uma palavra que nunca digas que, nunca, não é? Mas entendo que a vida encarregar-se-á e o tempo e os anos e sobretudo o tempo processo de indicar qual é o caminho mais interessante. E acha que também, pergunto, se acha que esse processo tenderá, e sobretudo o processo que o país percorre nesta altura, se tenderá a funilar e a fazer uma espécie de seleção darwiniana dos cursos e das instituições existentes? A seleção darwiniana, enfim, vai haver uma evolução, é possível que haja uma evolução da mesma maneira que se criaram cursos, podem-se extinguir cursos, repare, isto é assim, da mesma maneira que se criaram, podem extinguir-se. Não acho que haja uma seleção darwiniana, há uma racionalização, isso tem que haver. Estou convencido que tem que haver. Até porque vamos pôr em cima da mesa isto, e eu gostaria de pensar que as coisas vão ser ao contrário. Nós temos uma evolução demográfica que agora parece estar a preocupar, pelo menos nas palavras, a classe política, não é? Mas é gravíssima. As pessoas têm que ter percepção disso, não é? A evolução demográfica, as condições que existem no país para os nossos jovens se juntarem, terem filhos, são más, não é? E, portanto, vai acontecer que haja uma diminuição. Nós temos aí um caminho, estas coisas, infelizmente ainda temos muitos jovens que ficam pelo caminho no ensino secundário. Se tivermos a capacidade de alterar a situação da formação secundária, provavelmente em termos de jovens que chegam ao ensino superior, poderemos compensar com a diminuição demográfica, mas isso é um mas, não é? É preciso que haja essa capacidade de cativar os jovens no ensino secundário, de sermos mais eficientes também no ensino secundário e não termos tanta gente a ficar pelo caminho. Mas já temos muitas instituições, em algumas zonas do país, instituições de ensino superior, justamente exacerbarem o número de vagas de determinados cursos para depois captarem os mais 23. Pois temos, mas isso é um problema grave para mim. Para mim isso é um problema grave, eu já tenho escrito isso em vários sítios. Como é que se resolve isso? Nós não resolvemos o futuro de Portugal deixando as pessoas entrarem em cursos sem terem as capacidades para os fazer, só para encher as vagas. Isso é uma situação que nós temos que ter a coragem de dizer que não serve o futuro de Portugal. Nós temos que criar cursos alternativos. Temos que criar cursos em que as pessoas se valorizem. A obsessão do diploma é terrível. Nós devemos ter a obsessão das competências e não de diplomas. Nós devemos ter a obsessão, no bom sentido do termo, de nos valorizarmos. É altamente digno que uma pessoa com mais de 23 anos se queira valorizar. Altamente digno. Por razões diversas não tiveram essa possibilidade, ou enfim, não foi uma fase da vida em que tinham outras ideias, e resolveram valorizar-se. É ótimo. E é de apoiar totalmente. Agora, não se vai dizer a essas pessoas que vão entrar para um curso para o qual não têm os conhecimentos que devem ter e em que vão ter grandes dificuldades de progressão na carreira. Mas entram? Tem entrado, acho que tem entrado, essa é a minha percepção. Tem entrado porque é a forma de encher, porque tem sido a forma de encher, de preencher as vagas que não são preenchidas de outra forma. E isso não é positivo. E preenchem isso também por uma questão de financiamento e de suficiência. Claro. Mas isso não é positivo. Portanto, eu penso que esse é um fator, isso é um assunto muito delicado, mas que nós temos de ter a coragem de enfrentar totalmente de cara, chamemos assim. E não tem havido essa capacidade. Mas lá está, é mais uma daquelas iniciativas que precisa de força e vontade política. Absolutamente. E acha que estamos nesse momento? Bom, que não é de agora. Tem-se dado alguns passos. Não é de agora, isto é um problema de há muitos anos, não é? Isto é um problema de há muitos anos. Agravou-se sobretudo nos últimos 5 anos. Eu não creio que tenha agravado nos últimos 5. A lei dos maiores de 23 anos é de 2007, 2008, ou 2009, não, 2007. Sim, se não estou em erro, 7. Agora não sei, a lei 64 barras... Agravou-se agora. Não se agravou agora, não piorou relativamente ao que estava, o que não melhorou, que é diferente, não é? Essa questão do financiamento, que é no fundo o que nós temos estado a falar até agora. Bom, grande parte destes problemas também se colocam porque as universidades... Quando há dinheiro ninguém discute estas questões, não é? Claro, e porque as universidades precisam subsistir, portanto precisam de existir, existem como base. De existir, isso é um ponto que eu gostava de lhe comentar que me preocupa muito. Quando se fala das universidades estarem em ruptura ou não estarem em ruptura, mal estamos nós, para o futuro do país, se pensarmos que as universidades devem viver no limite da ruptura, não é? As universidades podem não estar em ruptura e podem não estar satisfeitas com razão. Isto é, se nós, deixa-me falar-lhe da Universidade do Porto, com a dimensão que temos, com orçamentos,
que ultrapassam os 200 milhões de euros. Se vamos pensar que podemos existir só com a ideia de que temos dinheiro para pagar o ordenado do próximo mês ou dos próximos meses, certamente estamos a hipotecar o futuro. Mas a Universidade do Porto, nesta altura, está a viver assim. Não está a viver assim, mas não está a viver, já o admitiu, mas não está a viver bem, não é? Não estava desafogado. Não é nada está que se parecesse. desafogado, não está desafogado, não está em ruptura. Mas eu não gostaria sequer de discutir a questão da ruptura. Porque discutir a questão da ruptura é discutir que estamos numa trajetória para daqui a uns anos estarmos mal. Não é? Aliás, Nós temos que exigir e ser capazes, não é exigir, eu tenho muito cuidado que eu não gosto dessas palavras, exigir ao governo, isto não, exigir ao governo é fazermos nó pela vida, não é? Que é, nós temos que ter a capacidade de captar as receitas necessárias, certamente nós somos uma instituição pública com verbas do Orçamento do Estado, mas temos que ter a capacidade de captar as verbas necessárias para manter os níveis de investimento que são necessários para continuarmos com a nossa missão com qualidade acrescida, não é? Portanto, nós temos um património imenso. Se nós não somos capazes de manter um património, custa dinheiro. Se nós não somos capazes de manter o património, nós estamos a hipotecar o futuro. Portanto, nós não podemos sequer discutir os assuntos em termos de estar ou não em ruptura. Mas isso é o que está em cima da mesa. Sim, para algumas escolas, para algumas instituições. Eu não me lembro de nenhum reitor que tenha dito nos últimos tempos que está bem. Aliás, não, muito pelo contrário. Está bem, isso, enfim, isso havia até ameaça, como sabe, do Conselho de Reitores, no ano passado, no final do ano passado, com o corte de 30 milhões às universidades, que agora o Governo tinha prometido repor em maio, irá repor. Já repôs uma parte. 23 milhões? 23 milhões. Sendo que, pelas contas de António Rentas, lá está, o Presidente do Conselho de Reitores, as universidades precisaram, nesta altura, para o ano, para o orçamento, de cerca de 60 milhões. Não, isso é outra questão. Ou seja, temos a decisão do Tribunal Constitucional. Os 30 ou 23, enfim, seja o que for, que deveriam ser 30 e se foram 23, vamos ver agora, ainda se mantém o assunto. Temos a decisão do Tribunal Constitucional também, não é? Agora temos outro ponto. Claro. Mas outro ponto vai ter a ver, penso eu, com orçamentos retificativos, não é? Portanto, é diferente deste. Este era uma verba que estava analisada, acordada, e enfim, que por um lapso, não sei, eu não era reitor na altura, segui o assunto, mas por um lapso de cálculo ou um erro qualquer, foi subtraída uma verba. Os reitores, acho que muito bem, ficaram incomodados com o assunto, não é? Vamos pôr o termo desta maneira. Ficaram incomodados, entre outras coisas, porque era uma verba de vida. Mais do que incomodados. Enfim, conhecendo nós a instituição vetusta que ficaram bastante incomodados. Bastante incomodados. Pronto, bastante incomodados. E essa verba agora, enfim, foi aproximadamente reposta, não é? O outro assunto que estamos a discutir é o resultado das decisões do Tribunal Constitucional. E que implica diretamente com o orçamento das universidades. Um aumento de custos significativo, não é? Mas isto é outro problema. 55 milhões, não é? Eu acho que obviamente tem que se encontrar essa verba, não é? O Estado tem que encontrar essa verba e tem que resolver esse problema, como é evidente. Mas, voltando à sua universidade e para esse caso muito concreto, não está em ruptura, mas, enfim... Nós não estamos em ruptura, eu não gosto, sabes, eu não gosto de... Mas vive dificuldades? Não, o que nós estamos com dificuldade com estes níveis de verbas que temos alguma dificuldade em manter o investimento, que eu chamo de investimento no património, investimento de manutenção e de melhoria do património, o investimento na melhoria dos meios, enfim, que temos que dar aos nossos professores e aos nossos, para o ensino e para a investigação, isso estamos com alguma dificuldade. Estamos com retração de despesas. É evidente que estamos com racionalização. Nós diminuímos, que é outro problema, em mais de 6% ao corpo docente e ao corpo técnico nos últimos 3 anos. Portanto, estamos com uma redução significativa de recursos humanos. Portanto, temos que ver como é que vamos conseguir fazer mais com menos. E eu acho que temos capacidade para isso. Já agora eu trago... Acha que é possível cortar mais? Deixe-me trazer... Não se trata de cortar mais. Trata-se de uma coisa que nos tem preocupado muito, que é o problema da carga burocrática, da carga de supervisão que tem sido colocada em cima de nós nos últimos anos. E isso tem-nos trazido muitos custos e muitas dores de cabeça. Principalmente para quem dirige. Para quem dirige, não é? Isto são coisas que outros reitores têm dito... não vou estar aqui a citar nomes, certamente, mas que, de facto, o labirinto jurídico em que vivemos é imenso. Nós temos uma grande dificuldade em tomar decisões pelas quais nós somos individualmente responsáveis. Individualmente responsáveis, os reitores, os diretores de faculdades. E, certamente, que isso envolve custos muito significativos, custos até de recursos humanos.
de despesas que nós temos com essa situação. E, portanto, há limitações de gestão que nos coartam alguma capacidade de trabalho, isto é, aquilo que nós queremos fazer mais com menos, temos alguma dificuldade neste momento com isso. Eu trocaria, pessoalmente, uns poucos milhões de euros por mais autonomia de funcionamento. Trocaria. Pessoalmente, não é? Pode ser que outros não estejam de acordo comigo, mas eu trocaria. A gestão de recursos humanos. Um problema complicado que nós temos em Portugal neste momento é que não há uma ligação direta entre a gestão e o Estatuto de Carreira Docente. E é fundamental que haja. Para que nós possamos ter a ação de gestão de recursos humanos adequada. Essa também é uma situação que já há muitos anos eu digo, olha, dei uma conferência que está na net para quem quiser ver, em 2001, na Faculdade de Desporto, em que digo, preto no branco, essa situação. Enquanto a Universidade do Porto, como sendo fundacional, não consegue fazer isso? Como? Sendo fundacional, não tem? Não consegue. Não consegue. Aliás, agora, a questão fundacional, enfim, ainda temos algumas, eu não digo prerrogativas, temos alguma diferença na capacidade de gestão, mas muito limitada relativamente às últimas decisões que foram tomadas nos últimos 3 anos. Aliás, uma das questões da Fundação, que eu acho que era fundamental, era haver uma componente do financiamento que diz, no decreto que instituiu a Fundação, haver uma componente do financiamento que está associada a um programa, a um contrato de programa com o Governo. Nós fizemos o contrato, o dinheiro nunca veio e portanto... Diga uma coisa, em relação a essa questão, em relação a justamente como falamos aqui, a questão do financiamento é das mais polémicas que envolve a comunidade académica. Como é que defenderia o financiamento do ensino superior? Bem, a questão é muito simples. Para defender uma fórmula de financiamento que eu penso que muitos querem, desde logo o bolo global devia ser maior do que é hoje. Sem esse bolo global maior, eu tenho grande dificuldade em perceber que uma fórmula seja execuível. Porque uma fórmula, gostemos ou não, e é preciso dizer isto... Em primeiro lugar, o bolo é claramente insuficiente, como sabemos. Claro, o bolo é insuficiente. No momento em que o bolo é insuficiente, se tiver uma fórmula que pretenda discriminar razoavelmente entre instituições em função de determinadas valências, o que vai acontecer é que vai alargar o rácio entre as que recebem mais e as que recebem menos, normalizados, digamos assim. Portanto, não estou a dizer uma instituição com 10 mil estudantes, certamente que recebe menos que uma instituição com 30 mil. Mas normalizando, digamos, por estudantes, chamemos assim, o rácio eventualmente seria alargado. Se uma escola tem indicadores de ação mais alargados ou indicadores de qualidade mais acentuados, eventualmente deverá ter uma verba maior, estou a falar normalizando, do que uma escola que tenha menos indicadores. Mas o problema do ensino superior, um dos problemas não é justamente esse, ou seja, as universidades precisarem de captar quantidade para terem financiamento. Isso não é um problema. Não, ou seja, não é um dos males. Uma universidade tem que ter um número mínimo de estudantes para ser viável. Isso é normal, não é? Quer dizer, uma universidade, mas eu penso que as nossas universidades, mesmo as pequenas, têm uma dimensão, enfim. Então, o que é curioso, deixe-me citar-lhe, com certeza conhece, é uma sondagem encomendada para o Encontro de Reitores Ibero-Americanos, que vai ocorrer no final de julho, não sei se o senhor vai. Final de julho, 28 e... No Brasil, não. No Brasil, no Rio de Janeiro. Vou estar lá. É a universidade. E então revela 2 ou 3 coisas muito interessantes a este nível. Portanto, não estamos nada sozinhos. Sim. O primeiro é que o número de alunos... Eu vou ter uma intervenção lá. Defendem os reitores, funcionários e alunos para esta sondagem, que o número de alunos deve ser determinante em 32% para a atribuição de verbas. O segundo fator que mais deve contar no financiamento deverá ser o resultado das avaliações externas das universidades. Sim. E a seguir o número de professores. Isto parecia uma coisa, um terço. Não, isto não é fácil para discutir assim, isso é mais complicado que isso. Eu acho que isso é mais. Eu não conheço essa, confesso que não conheço essa. Como é que defenderia? Como é que acha, tendo em conta que nós vivemos tempos de exíguos? Tem que ter componentes de qualidade, certamente, e eu penso que tem que ter componentes de produtividade. Tem que ter essas 2 coisas, para lá da dimensão de estudantes e da dimensão de professores, como é evidente, não é? Quer dizer, neste momento eu sei que o Governo está a trabalhar numa fórmula, não é? O Governo está a trabalhar num modelo, não gostava de usar a palavra fórmula. Já foi apresentado alguns resultados prévios, que associa o financiamento aos resultados. Isso parece-lhe correto?
Tudo depende de como amortecer. Eu penso que o financiamento tem que ter uns ajustes em função dos resultados, mas o resto tem que ser em função da dimensão, como é evidente, não é? Tem que ter uns ajustes em função dos resultados. Mas deixa-me acabar. O que acontece, garantidamente, e eu tenho essa experiência até interna na Faculdade de Engenharia, em que também já avançámos para esse processo, é que as escolas mais pequenas, ou que tenham alguns indicadores um bocadinho menos bons de qualidade, são penalizadas e arriscamos a que essas escolas tenham valores claramente abaixo dos mínimos que são necessários. E não podem ter. Portanto, o que vai acontecer é que se aplicarmos uma fórmula dessas, mantendo o bolo global que está em cima da mesa, não tem viabilidade. Portanto... Ou seja, não há forma que resista à situação atual. Não há modelo que resista a valores baixos globais dos orçamentos. Deixa-me pegar aqui numa coisa que ficou aqui por esclarecer. O senhor já disse que, enfim, primeiro teríamos que ir encontrar a fórmula para as universidades irem buscar financiamento, portanto, se financiarem em parte. Segundo, que é preciso olhar para o bolo que é distribuído às universidades. Certamente que é preciso, mas eu insisto... E pergunto-lhe uma coisa em relação à Universidade do Porto. Em relação às instituições satélite. Estou a falar de, por exemplo... O INESC, neste caso. Não são satélites. Não são satélites. Aqui eu chamo de satélite. Institutos de interface. Agregados. Sim. Eu penso tem que contribuir mais, que contribuem. Eu penso que havia muito interesse em termos uma avaliação integrada, um parque integrado destas instituições com a Universidade do Porto. Eu sou muito favorável a isso. Não, trazê-las para o perímetro da Universidade do Porto. Em tudo. Eu diria que em tudo, ou em praticamente tudo. Depois tínhamos que ver caso a caso, exceções que possa haver, não é? Pode dar-se o caso de por exemplo, estarem as instituições a suportar a parte das... Sim. Nós temos instituições... Isso é um problema que existe. Isso é um problema que está em cima da mesa, mas temos que ter o reverso da medalha. O problema, ou seja, para sermos claros, porque lá em casa não nos perceberam, a instituição estar a suportar custos... Repare bem, quando há escassez de verbas, nós olhamos, quando há verbas de forma abundante, nós não nos preocupamos com determinadas situações. Quando há escassez de verbas, certamente que nós olhamos para quem é que contribui com o quê. Mas o problema é que é mais complicado que isso. Não é estritamente dizer há um instituto de interface ou há... Não, o problema é dizer também o que é que esses institutos de interface poupam à universidade no seu trabalho. Preciso percebermos isso, não é? Portanto, trazendo para o perímetro da Universidade do Porto, certamente que seria muito interessante, mas é altamente complexo, eu já lhe digo. É altamente complexo, porque estão em jogo muitos milhões de euros, estão em jogo muitos aspectos do funcionamento das instituições e que estão a trabalhar agora, neste momento, numa determinada base da estrutura económica que não se pode mudar assim de um dia para o outro, não é? Quando nós temos uma base de estrutura de custos determinada e que estamos a viver nela, não se muda radicalmente para outra base sem consequências, como é evidente, não é? Ninguém quer essas consequências porque os trabalhos que muitas dessas instituições fazem são de grande dimensão, não é? De grande dimensão sobre vários aspectos científicos e de colaboração com a sociedade. Não é preciso, portanto, nós termos cuidado com as coisas que se fazem e que se dizem, enfim, pode-se dizer, mas com as coisas que se fazem, não é? Portanto, é preciso muito cuidado, não é? Agora, que está em cima da mesa a sustentabilidade global das instituições em que trabalham os professores da Universidade do Porto, seguramente que tem que estar. Evidentemente tem que estar. Nós temos crescido, nós temos agora, já temos o nosso património tem aumentado de uma forma que eu penso muito importante no interesse da sociedade. Temos, já agora, um assunto complementar, um parque de ciência e tecnologia absolutamente notável, não é? Que tem que ser sustentável, mas é absolutamente notável na contribuição que dá para o desenvolvimento da sociedade. Nas empresas que consegue apoiar no seu lançamento e nos empregos, no emprego altamente qualificado que promove. Para ter uma ideia, já agora, o Parque de Ciência e Tecnologia tem neste momento 186 empresas que promovem qualquer coisa como mais de 1.400 empregos qualificados. É uma coisa absolutamente notável. Não é? Absolutamente notável. Isto foi muito obra, precisamente, da reitoria anterior. Não é? Temos esses institutos, só não vou pôr-me a dizer nomes que ainda me esqueço de alguns, não é? Na área da saúde, na área das engenharias. Que também vivem grandes dificuldades, justamente pela falta de verbas disponibilizadas para a investigação nesta altura. Vamos ver, vivem com algumas dificuldades, não sei qual é a dimensão das grandes dificuldades. Nós temos agora, na área da saúde, temos o cluster do I3S, que é muitíssimo importante, como é evidente, agora tem que ser sustentável. Nós estamos todos a trabalhar no sentido de encontrar um modelo de sustentabilidade, mas são institutos de enorme impacto científico
enorme impacto científico para a sociedade, não é preciso termos essa noção. Agora, que isso não se pode separar da questão da sustentabilidade, como é evidente que não. É evidente que não pode. O senhor acha que o facto de se terem juntado os Ministérios da Ciência e da Educação que impede um olhar mais aberto sobre a questão do ensino superior? Ciência e Educação, isto Sim. havia uma separação do ensino superior, do ensino superior com a educação, exatamente. Eu já comentei outro dia que cada governo tem o direito de fazer a sua orgânica, não é? Este governo, eu creio que na altura teve um pouco a ideia de diminuir o número de ministérios e terá sido essa ideia lançada pelo Primeiro-Ministro na altura que levou a esta estrutura atual. Eu, pessoalmente, já o disse uma vez, e não me importo dizer publicamente, não há nenhuma crítica, não é? Mas eu prefiro ter um Ministério do Ensino Superior e da Ciência e ter um Ministério da Educação e, claro, com a obrigação dos ministros se entenderem. Com a obrigação dos ministros se entenderem. Francamente, acho que os problemas do ensino secundário são tantos que um ministro tem alguma dificuldade em separar esses problemas da sua atividade. Eu penso que há vantagem, não é? Mas isso depende muito de cada governo, depende muito das personalidades dos ministros. Não é por aí, não há razão nenhuma para pensar que isso é que é a fonte das dificuldades. Não é. É mais uma. Não sei se é mais uma, não acho que haja que seja fácil fazer uma ligação direta. Os problemas hoje estão, de facto, nas grandes dificuldades económicas que o país tem. Seria bom perceber porquê, seria bom, isso todos como cidadãos, estou a dizer isto, não é? Quer dizer, perceber onde é que os bilhões de euros desapareceram, não é? E algumas coisas a gente sabe, não sabe tudo. Mas estamos com essa grande dificuldade económica. Os problemas que o ensino superior tem neste momento, o ensino superior e a investigação tem neste momento, é preciso reconhecer, é preciso dizer que também tem as Forças Armadas, também tem outros setores da sociedade. Não é? Verdade, mas nós temos, por exemplo, imensos doutorados a fugir. Aliás, só conseguimos reter 3% quando... Já agora deixe-me comentar esse assunto, que isso é um problema... Mas acho que os números são dramáticos. Nós conseguimos reter... São números pesados. 3%. 3%? Estão a fugir, é verdade? Estão a fugir mais. Eu estava a dizer outra coisa. Um número normal lá fora, os países, enfim, mais avançados ou com os níveis de desenvolvimento superiores ao nosso neste momento... 50% ficam a trabalhar. Não, é que 3% ou 4% é o número dos que seguem na via académica. Os outros são absorvidos pela sociedade. Pelo mercado, sim. Pelo mercado. Exatamente. E, digo-lhe mais, o que distingue os países na sua capacidade competitiva não é tanto, também é, mas atenção ao que eu vou dizer, não é tanto o terem ou não terem um grande investimento nas áreas das tecnologias da comunicação, das tecnologias digitais e nas tecnologias da comunicação. O que distingue os países é a dimensão de educação científica que têm as pessoas que trabalham na globalidade da sociedade, nos empregos normais, chamamos assim. Compreende? Quando nós vemos que nas empresas o número de doutorados é mínimo, não há mais do que 3% dos doutorados nas empresas, nós percebemos que as empresas não têm essa capacidade competitiva de desenvolvimento e de inovação que se proclama, porque sem recursos humanos adequados não se fazem as coisas. Mas não vê, que é preciso, não vê com bons olhos o país estar a formar tantas pessoas qualificadas. Vejo, mas também não pode com isso dizer que vai deixar de formar. Isto é um problema complicado, porque não pode com isso dizer agora vai deixar de haver doutorados, ou vai deixar de haver bolsas de doutoramento, como aliás foi um bocadinho o que aconteceu. Vamos diminuir drasticamente. Não, nós não podemos num sistema fazer... Diminuíram. Estou a dizer que nós não podemos fazer mudanças drásticas. Da mesma maneira, quer dizer, nem pensar que eles chegassem, vou chegar à universidade e vou fazer esta mudança assim, de repente, mas mudanças em degraus, chamemos assim. Nem pensar nisso. Nós temos que fazer uma evolução reformista, fortemente reformista, mas numa evolução. Não é num corte radical com políticas anteriores. Portanto, o que se passa com os doutorados é que, diz assim, estão muitos doutorados lá para fora, é verdade. E é mau, porque não há tantos a virem para cá. Mas vamos acabar com as bolsas de doutoramento e vai secar todo o desenvolvimento de conhecimento das nossas instituições, entre outras coisas. E isso, é preciso ter muita atenção quais são as consequências disso. As consequências é que Portugal deixa de ser um parceiro igual. Neste momento as políticas educativas levam a isso. Não, houve uma mudança, vamos lá ver, houve uma mudança e eu preferia que não tivesse havido.
houve uma diminuição e eu preferia que não tivesse havido. Preferia que não tivesse havido, para não haver dúvida nenhuma, não é? Causa dificuldades às instituições que têm determinados ritmos de trabalho e determinados níveis de trabalho, causa. Se invertermos a política ou se nós atenuarmos essa política, enfim, é um dano que terá sido criado, mas que é recuperado, chamemos assim. E acha que os reitores no seu Conselho têm força que chegue para ajudar, usando uma palavra mais suave, como é de seu grado, para ajudar a inverter esta política? Eu penso que sim. Claramente que sim. Não tem conseguido até agora. Não queria estar, enfim, a ser negativo, acho que não conseguiram até agora. Conseguiram algumas coisas. Eu não estava lá, conseguiram algumas coisas. Mas eu penso que estamos num momento em que está em cima da mesa discutirmos qual a intervenção dos reitores nas políticas, ou portanto, uma posição mais forte, mais clara da intervenção dos reitores nas políticas nacionais de educação e de investigação. E de investigação, particularmente. Está na altura? Eu penso que está. Como é que o senhor tem falado muito da sua ligação ao meio? Sim. É um homem do meio, é um homem da cidade, é um homem da região. Acho que sou. É um homem da proximidade, é um termo de resto que já ouvi dizer. Os outros que digam se sou. E disse que queria ter uma intervenção mais ativa. Não só enquanto representante de uma instituição, mas que a sua própria instituição também tivesse uma presença. Claro. Como é que vai fazer isso? Deixe-me fazer aqui uma introdução. É conhecido do resto é conhecido o seu apoio ao Presidente da Câmara de Porto agora. É verdade que apoiei. E na sua campanha para a reitoria, também as reuniões que manteve com as cidades satélite. Não diga isso. Com outras cidades. Outras cidades do Porto. Do Grande Porto. Não, mantive com gosto e com convicção. Como é que vai fazer isso? Ou seja, tendo nós a consciência de que ser reitor de uma instituição muitas vezes a instituição pesa mais sobre o cargo do que o cargo pesa sobre a instituição. Não tenho dúvida sobre isso. Então, como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer ouvir a sua voz no país? A instituição não é o reitor. Primeira questão, a instituição são as pessoas que trabalham, mas isto muito seriamente, muito seriamente. O reitor, eu digo sempre, enfim, há uma imagem. Na universidade não se trata de haver um maestro que pega na batuta e os violinos entram, não é? Não, é preciso propor aos colegas, ouvir os colegas, propor e discutir com os colegas as soluções, porque senão as coisas não funcionam. Primeira questão. Eu fiz uma proposta de trabalho que o Conselho Geral entendeu ser adequada para a universidade. E nessa proposta de trabalho o que eu digo é que vou promover. Eu acho que quando há um ciclo novo, há um esforço novo. Não estou a dizer que antes não tenha sido feito. Há um esforço novo. E a região precisa de vozes. Há outro elan. A região precisa de vozes. Eu acho que sim. Eu acho que precisa. Eu acho que a região precisa de vozes. É verdade isso. Rapidamente. Rapidamente. A região precisa de vozes, não é? E eu, se a minha voz for aceitável, estou disponível para ser uma das vozes da região. Portanto, isto é uma verdade, não é? Mesmo que o cargo às vezes o obrigue a ser comedido. Tem que ter alguma... Naturalmente que tem que ter alguma contenção. Quer dizer, eu não sou populista, digo-lhe já também, não sou populista, não sou... É muito fácil dizer grandes frases e todos os senhores já têm alguma idade, portanto algum conhecimento, é muito fácil dizer... Não sou assim. Mas ser uma voz firme acho que é possível ser. E penso que tenho alguma possibilidade de o ser. Em várias áreas que não apenas do ensino. Mas, naturalmente, que me devo também pronunciar sobre algumas áreas, não é? Com outras áreas, que não as do ensino e da educação. Por exemplo? Olha, na área cívica, desde logo, não é? Na área cívica, em que nós temos que fazer muito, assistimos a situações muito degradantes na cidade. O país está numa situação difícil. Deixe-me dar-lhe um exemplo de uma coisa que é um sinal para mim muito preocupante, que é... não são grafites, é o vandalismo que se verifica relativamente aos edifícios da cidade, não é? Desde logo ao edifício da reitoria da Universidade de Porto, que me incomoda imenso, não é? Uma coisa é grafite que eu acho muito interessante, não é? Outra coisa é vandalizar edifícios históricos com pichagens que destroem a cara dos edifícios, não é? E isso acontece com uma impunidade total, com uma permissividade total, e isso é sintoma dos problemas que nós temos. É preciso nós olharmos com coragem também e dizermos isso, nós que pensemos bem o que é que isso representa. E onde é que está a nossa parte da culpa. Não? Bem, mas é outra questão. E politicamente, Sr. Reitor? Em que aspecto? Ou seja, se tendo a região a precisar de uma voz, de vozes... Vozes, não é a minha voz. Isso como é que...
Como é Não? que politicamente pode intervir? Deixe-me eu fazer um comentário. Não estou a falar por um partido, como é evidente. Eu sei, já percebi isso. Deixe-me fazer um comentário que vai ter com isso. De facto, na minha campanha, eu tomei a decisão de pedir audiências a um conjunto de personalidades da região, desde logo aos presidentes de câmaras da região, não para lhes pedir nada, aliás comentei-lhes que vinha falar-lhes de pós-eleições, não é? Portanto, no sentido de dizer, eu acho que as instituições precisam trabalhar mais umas com as outras e, pelo meu lado, a Universidade do Porto terá propostas nesse sentido, esperando eu que os meus colegas as acolham, porque não sou eu que faço as coisas, não é? Quer dizer, eu proponho, também faço uma parte, mas depois a substância é feita pelos meus colegas, não é? E foi isso que fiz, e não foi só com as câmaras, não é? Também foi com associações e instituições da cidade. Da região. E, portanto, essa disponibilidade que eu disse que teria, seguramente a vou ter agora como reitor. E isso significa estar sempre disponível para ouvir propostas de cooperação e para ver a viabilidade dessas propostas de cooperação, ver internamente onde é que nós podemos ajudar, também nós fazemos as nossas propostas e ver como é que é possível que as nossas instituições acolham. Eu tenho uma ideia que eu acho que é central do meu programa. Nós temos que ter, há 3 palavras fundamentais: qualidade, internacionalização e cooperação. Nós temos que ter qualidade internacional, critérios de qualidade internacionais que sejam conhecidos pelos nossos parceiros internacionais. Ao mesmo tempo, nós temos que cooperar a nível regional, porque, como tenho dito, é através dessa cooperação a nível regional, com qualidade internacional, que nós teremos força para fazer-nos ouvir a nível nacional. Muito bem. Essa é uma ideia central do meu trabalho, da minha vida. Sr. Doutor, muito obrigado por ter vindo ao bem. Porto Canal, esta grande entrevista. Nós terminamos aqui a grande entrevista com o reitor da Universidade do Porto, Sebastião Feio Azevedo. Ficamos com as ideias gerais do que é que vai ser o seu mandato à frente da reitoria para os próximos, e na cidade, e a sua intervenção na cidade e na região para os próximos anos. Boa noite, continuem com o Porto Canal. Nós voltamos para a semana.